Meus amores, tudo bom com vocês? Graças a Deus, espero que sim. Queridos, hoje nós vamos aqui à nossa aula de português. Exatamente, hoje nós vamos para a nossa disciplina aqui de português. Espero que vocês estejam atentos aí às nossas orientações. Então, nada aí de qualquer coisa que venha dispersar, né, a sua mente em relação ao estudo. Foca agora aqui na nossa disciplina. Então, joga aí os dispersamentos, joga aí a tristeza para lá, joga aí também a falta de coragem, meu povo. Deixa essa falta de coragem para lá e vamos seguir em frente, porque hoje nós vamos aprender um pouquinho mais no nosso texto de hoje. Nosso texto se encontra lá no livro, na página 121 e 122. Nós vamos conhecer a história de um dos artistas brasileiros aqui, tá certo? Que eu tenho certeza que nós conhecemos um pouquinho da história dele, mas agora nós vamos conhecer muito mais que a história de Cândido Portinari. Lembra que a gente já deu uma estudada aí sobre Cândido Portinari? Exatamente. E hoje nós vamos aqui conhecer um pouquinho da sua infância, das coisas que ele passou na sua vida, da sua terra natal. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse famoso pintor brasileiro. Não foi entre os pinhais, os vinhedos ou os olivais de Vêneto, sobre as colinas que ondulam até o esplendor visual dos Dolomitas, nem nas elevações mais agrestes da Toscana, que nasceu o menino Cândido Portinari. Foi no Brasil, a 30 de dezembro de 1903, entre os cafezais da Fazenda Santa Rosa, próxima a Brodowski, no interior paulista. Seus pais, imigrantes italianos, atravessaram o Mediterrâneo e o Atlântico para que ele viesse ao mundo no interior do Brasil, naquela gleba de areias roxas que ele jamais esqueceria. Sua meninice transcorreu lá na pequena Brodowski e do seu coração. Então, de acordo com o que nós vamos falar aqui sobre Cândido Portinari, a tia Alessandra escolheu algumas de suas obras para que você também conheça as obras também desse artista famoso. Candinho, como era chamado pela família e pelos amigos, nasceu com uma aparência de uma criança enferma. Tinha o tamanho de uma garrafa, na versão pitoresca de seus próprios pais, e dava a impressão de um filho prematuro. Chegaram a pensar que teria apenas algumas semanas de vida. Graças aos cuidados da mãe e das avós, conseguiu sobreviver, mas conservou para o resto da sua vida a aparência franzina e um defeito de nascença numa das pernas, uma mais curta que a outra. Candinho foi um garoto alegre e brincalhão. Jogava suas peladas com os irmãos e companheiros na Praça de Santo Antônio, onde ficava a casa da família. Observa, gente, que nas paisagens que o Cândido Portinari, ele desenhava, ele retratava em muitas delas a sua infância.
Gostava de empinar papagaios e adorava correr atrás dos palhaços, que, na praça principal e pelas ruas, faziam galhofas montados em burros, respondidas em coro pela meninada. A vocação para desenho começou muito cedo, nem sempre em papéis, como nas paredes de sua aldeia. Essa vocação tomou maior impulso quando Brodowski viu chegar um grupo de pintores contratado para decorar a igreja local. Sendo coroinha da igreja, Portinari conseguiu se engajar como ajudante destes pintores, quase desconhecidos, que percorreram as cidades do interior decorando templos e capelas. Fez até estrelas no teto da igreja de Santo Antônio. Uma experiência inesquecível. Pintá-las lá no alto deu-lhe a ideia inicial de uma ingênua cosmogonia. Participou ainda da decoração do altar-mor. Em 1917, com apenas 13 anos de idade, Cândido Portinari foi mandado para o Rio pela família. Demorou-se somente alguns meses, morando na casa de uns parentes, por não se sentir nada à vontade na casa dos primos, e acabou por desistir de permanecer no Rio. Ademais, a pouca idade e a falta de instrução, seu curso primário em Brodowski havia sido deficiente, o impediram, nesta época, de ingressar no aprendizado artístico. De volta a Brodowski, nem completara ainda 14 anos, quando começou a trabalhar numa ferraria. Lá se fabricavam carroças e objetos diversos. Ele ocupava-se da pintura de veículos, acrescentando-lhes ainda as iniciais dos nomes de seus próprios proprietários. Só retornou ao Rio para iniciar regularmente seus estudos em fins de 1919, após a gripe espanhola. Desta vez, para fixar-se nesta cidade até o fim de sua vida. No começo de 1919, tentou entrar para a Escola de Belas Artes. Foi reprovado. Decidiu, então, matricular-se no Liceu de Artes e Ofícios, onde estudou com bom aproveitamento na Escola Nacional de Belas Artes. Daí por diante, seu aprendizado artístico foi tranquilo e sem maiores problemas. Agora, meus amores, já temos lido um pouco mais sobre a biografia de Cândido Portinari, conhecendo um pouco mais da história desse pintor, brasileiro aqui reconhecido mundialmente. Nós vamos agora às nossas atividades no livro, das páginas 124 e 125. Vamos lá, que a tia Alessandra vai orientar vocês passo a passo. Lá na primeira questão, da página 124, nós vamos trabalhar com o texto lido. Então, diz assim: o texto que você leu, ele apresenta informações verdadeiras, informações fictícias e informações de fatos passados. Então, você vai analisar para marcar corretamente os itens. Tia Alessandra, mas se houver mais de um item correto, pode marcar, tá certo? Desde que você marque
aquilo que for correto em relação ao texto que você leu. Já na segunda questão, diz o seguinte: o que Cândido Portinari ele fazia profissionalmente? Você sabe? Então, escreva aí na segunda questão. A tia Alessandra, não sei. Então, dá mais uma lida no teu texto, que eu tenho certeza que você vai descobrir. Na terceira questão, o que Portinari gostava de fazer para se divertir quando criança? Lembra que a tia Alessandra colocou aqui no slide, comentou com você? Então, você escreve aí o que ele gostava de fazer para se divertir quando era criança. Na quarta questão, diz o seguinte: qual problema de nascimento acompanhou o artista por toda a vida? Então, a gente sabe, né, através do que nós lemos, que Cândido Portinari era uma criança um pouquinho, né, doente, mas ele ficou bem graças à sua mãe, graças aos esforços das suas avós, ele ficou curado. Porém, teve um probleminha, né, que desde o seu nascimento ele acompanhava e o acompanhou durante toda a sua vida. Então, você vai escrever aí na quarta questão qual era esse problema de nascimento. Na quinta questão, como o texto descreve a experiência de Portinari ao pintar as estrelas no céu da igreja de sua cidade. Então, o que foi que ele sentiu? O que foi que ele teve ali, a ideia que lhe surgiu ao pintar aquelas estrelas no céu? Então, você vai escrever aí na quinta questão o que foi que surgiu, qual a ideia que surgiu ao pintar, o Portinari pintar aquelas estrelas. Na sexta questão, que idade Cândido Portinari tinha quando foi ao Rio de Janeiro pela primeira vez? Nós lemos ali no texto que ele, né, foi 2 vezes ao Rio de Janeiro, mas aqui na sexta questão ele quer saber que idade Portinari tinha quando ele foi pela primeira vez e por que ele não ficou na casa dos primos. Houve um motivo, né, pelo qual ele não ficou lá na casa dos seus primos. Então, primeiro, você vai dizer qual foi a idade que Portinari foi ao Rio de Janeiro e depois vai responder por que ele não ficou na casa dos seus primos. Já na página 125, na sétima questão, diz o seguinte: em que instituições de arte ele estudou? Então, você vai escrever aí qual foi a instituição de arte que Portinari estudou. Já na oitava questão, diz assim: Portinari, ao nascer, tinha o tamanho de uma garrafa, segundo seus pais. Isso indica sinais de... Aí você tem 4 itens que você vai analisar para responder qual é a que ele se refere ao tamanho de uma garrafa. Aí você já tente imaginar aí, bom, se ele está falando em tamanho de garrafa, então quer dizer que ele era uma criança. Aí você vai ler os itens da oitava e marcar corretamente. Na nona, diz o seguinte: Portinari buscou desenvolver suas habilidades de desenho e pintura. Que situações trazidas no texto você pode pontuar? Lá no texto, nós podemos observar que ele buscou se aperfeiçoar, buscou desenvolver ainda mais as suas habilidades de desenho e pintura. Em quais situações eu posso encontrar lá no texto que descreva essa busca? Então, você vai escrever aí na nona questão quais foram, né, essas situações em que ele
desenvolveu suas habilidades de desenho e pintura. Na 10ª questão, você conhece alguma obra de Cândido Portinari? Se sim, qual? Se conhece mais de uma, qual é a sua favorita? Nós já observamos, né, gente, através até dos nossos slides, também na videoaula relacionada aos empreendedores de sucesso, nós também podemos notar ali várias obras de Portinari, né? Então, qual delas você gostou mais, né? Aí você vai escrever aí na 10ª questão. Na 11ª diz assim: pesquise um pouco mais sobre Cândido Portinari e relate nas linhas abaixo o que mais chamou a sua atenção na história de vida dele. Olha, gente, agora você vai realizar essa pesquisa, tá certo? Em relação à vida de Cândido Portinari. Uma dica da tia Alessandra: você pode utilizar aquela nossa videoaula sobre os empreendedores de sucesso que nós realizamos lá na oficina de negócios. Então, procure saber um pouco mais, né, sobre Cândido Portinari e destacar aí na 11ª questão o que mais chamou a sua atenção, né? A vida de Cândido Portinari, ela não foi uma vida tão fácil, né? E vocês notaram aqui, através da história que nós contamos, que ele e sua família, né, não tiveram assim aquelas coisas tudo, eles moravam no interior, né, de uma cidade paulista. Então, você pode observar também que ele teve que estudar muito, se esforçar muito para conseguir os seus objetivos, né? Nada para ele foi entregado assim de bandeja, né, gente? E para a gente também, tem que ter esse conhecimento que assim como Cândido Portinari, ele lutou, ele estudou, ele se esforçou para conseguir atingir os seus objetivos, você também pode conseguir. Você observa que ele tentou uma certa faculdade e não deu certo. E aí, será que ele desistiu e deixou por isso mesmo? Não, olha, ele não desistiu. Se essa não deu certo, ele foi atrás de outra, ele se esforçou e ele conseguiu, gente, os objetivos dele. É tanto que ele é conhecido internacionalmente. Olha só, já pensou se diante da primeira dificuldade que ele tivesse encontrado, ele tivesse desistido dos seus sonhos, ele tivesse desistido de lutar? Ele nunca chegaria a ser um pintor mundialmente conhecido. Então, da mesma forma, é um exemplo de vida para você não desistir dos seus sonhos, mas que também não fique apenas naqueles sonhos, mas você traga para a sua realidade, você se esforce, você estude para que você possa conseguir aí uma profissão, né, boa, um ótimo meio de vida para que você possa viver, né, ajudando também aí aos seus pais e toda a sua família, tá certo, meus amores? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam também do nosso atendimento lá no Google Meet, tá certo, gente? Todos os dias nós estamos lá orientando, né, tirando as suas dúvidas, fazendo aquela interação entre professor e aluno, está sendo muito bom. Aquelas pessoas que estão lá todos os dias, lá participando, é muito bom estar lá ouvindo vocês, conversando com vocês, tirando as suas dúvidas. Queridos, Deus abençoe. Beijão da tia Alessandra e até logo mais.